Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla, tia Mita e tia Carla, e já elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, para que possam nos ajudar, nos inspirar. E mais um trabalho, Senhor, que nós realizamos em Teu nome. Graça te damos. Como sabemos, é escrito em forma de diálogos, né? Ainda continua o diálogo entre o cético e o Allan Kardec. E hoje o cético vai perguntar sobre a origem das ideias espíritas modernas. E ele fala: uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? Compreendeis a importância de minha pergunta, porque neste último caso é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado seu papel. Então ele quer saber se as ideias modernas do Espiritismo é uma revelação espontânea dos espíritos ou se já tinha essa crença prévia na existência deles, que se houvesse essa crença prévia, podia ter sido imaginação do médium. Kardec responde: como dissestes, essa questão tem importância no ponto de vista em que vos achais, ainda que seja difícil acreditar-se, supondo que essas ideias, nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. Então, tudo que ele já catalogou, tudo que ele já ouviu, as diversas obras antigas que a gente já viu, que desde Roma tem o fenômeno das mesas girantes, então isso tudo não poderia ser obra da imaginação, né? De fato, se o Espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade. Porque se o princípio fosse uma quimera, um sonho, as consequências dele emanadas também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não se tivessem mostrado que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento, isto é, não foi ele uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Então, ele está dizendo que não tinha, quando começaram as mesas girantes, nenhuma ideia preconcebida de que eram espíritos. Não tinha um pensamento de que fossem espíritos. Que ele disse, a gente não pensa, os espíritos são a causa e não o efeito. Então, ele disse que isso aconteceu e ele disse que a primeira suposição feita não foi de espírito, foi uma causa material. E aí até o Allan Kardec também pensou nisso, que nada de espírito, era uma causa material. E como ele viu, ele só deduziu que não podia ser material quando as respostas começaram a ser inteligentes. Ele achava que era o magnetismo, né, Mita? Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia preconcebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista. Não se podendo, porém, por este meio explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual, como a Mita já falou. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos e etc.,
sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Nada até aí autorizava a buscar-se-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Assim se julgou no começo, como já igualmente vou-lo disse. Só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto, nem à pessoa. Quem era, então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos, chamados espíritos. Ou seja, a própria resposta, a própria causa dos movimentos e das pancadas foi que disse quem era. Não foi o Allan Kardec que inventou. Ele começou a observar primeiro, ele desconfiou que era uma coisa material. Tanto que ele conta na biografia dele, nos escritos dele, que a gente também já viu, que ele não dava importância para isso, que ele não achava. Mas aí uma pessoa séria o convidou, aí ele foi e ele viu, poxa, mas tem umas respostas que não é. A mesa não responde isso. Depois ele pensou que podia ser efeito do médium, né? Pensamento das pessoas circunstantes. Mas não era, tinha coisas que eram completamente diferentes e longe do alcance das pessoas. Aí a própria, como ele disse, e os próprios respondeu, que são chamados de espíritos. A ideia dos espíritos não preexistia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos espíritos mesmos, e tudo o que soubemos depois a seu respeito foi-nos por eles ensinado. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde-se entrever conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo visível. Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Então faz a comparação, né, dos invisíveis com os micro-organismos. Suponhamos que antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico e que na sua extremidade europeia se houvessem produzido alguns sinais inteligentes, e ter-se-ia logo concluído que na outra extremidade se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se. Teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza da sua existência e podia-se adquirir o conhecimento dos seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os havermos visto. Aqui ele faz uma comparação, né, do mundo espiritual com o mundo distante que seria a América, com um telégrafo. Sei lá. Foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. E, coisa notável, à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos, qual o mudo, que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Ele está falando aí que começou com as batidas, que era só no intuito de chamar a atenção. E depois que foi se tornando fácil a comunicação e que foi estabelecido o contato, foram saindo disso e foram para a psicografia, que era mais fácil, mais cômodo e menos trabalhoso. E aí ele faz a comparação, é igual um mudo que começasse a falar, ele ia abandonar a linguagem dos sinais.
Simples assim. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas, mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só viram demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos de que acabamos de falar, uns tenham dito muito boas coisas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem. Ter-se-ia logo concluído que entre eles havia bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Então a gente viu no livro dos espíritos a escala espírita enorme. Então tem lá todo tipo de espírito e categoria que habita o outro mundo, o mundo espiritual. O outro mundo, eu achei legal. E que ele diz que assim, que só a experiência e observações numerosas que ele conseguiu saber quem eram esses seres, se eram bons, se eram maus. E que no começo ele diz que todo mundo fez a sua suposição, as suas hipóteses e criou os seus sistemas. Cada um dizia uma coisa, né? Uns diziam que era só gente superior, era só espírito superior e anjo. Que tudo eles sabiam. Que tudo sabia. Podia perguntar que qualquer resposta deles pode dar como certo. E outros viam nisso só demônios. Então, não é nenhuma coisa e nem outra. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Ficou-se sabendo por eles mesmos que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte, de natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e dentre eles, cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos, e os que conhecera na terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte e modo pelo qual viveram na terra. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos, imateriais no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. E desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Enquanto dura o corpo, este invólucro é um laço que o prende ao espírito. Quando, porém, o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, abandonam-o, sem, contudo, deixar o primeiro envoltório do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa, para só conservarmos as interiores. Assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. Ele está dizendo que o perispírito, que é o invólucro, né, que liga o espírito ao corpo físico, como ele fala, o perisperma, que é uma fina membrana que envolve o embrião da semente, e no endosperma
de uma semente. Então, essa fina membrana é como se fosse o nosso perispírito, que a gente já viu no Livro dos Espíritos, que ainda é matéria, quinta essenciada, mas é fluido cósmico universal. E nesse trecho todo aqui, ele faz um super resumão da doutrina, né? O mundo espiritual, como vivem, onde moram, um Globo Repórter. O Globo Repórter do mundo espiritual, como vivem, quem são, onde moram, como que age, a ligação do corpo fluídico com o corpo material, quando que se... Aqui um pequeno resumo que ele dá. Eles encontram seus parentes e amigos. E que é tudo feito à base de observação e as anotações de Kardec, né? É esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudado a fundo que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Ou seja, não adianta só poucas aulas, só querer me conta aí que eu vou ser espírita só de tu falares. Como falou bem a tia ontem no Evangelho, há que se ter estudo. E assim finalizamos mais um estudo do livro O que é Espiritismo. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus mais essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado. E aos amigos espirituais que nos intuem, nos orientam. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.